Pois é, nos últimos dias tem acontecido uma grande revolução na internet devido a algumas leis europeias que vão entrar em vigor. Na verdade, até onde eu sei, já foram, né, já bateram o martelo e aí as leis vão começar a entrar em vigor. Agora o que precisa é cada país que faz parte da União Europeia começar a aplicar de fato a lei. Bom, isso, não falta vídeos na internet explicando sobre a lei, principalmente de youtubers gigantes, a maioria, muitos youtubers pequenos, enfim, um monte de gente falando. Inclusive tá tão grande o reboliço aí que até representantes da União Europeia vieram a público tentar esclarecer, que na verdade eu vou falar exatamente desse problema. Basicamente, todo mundo que falou diretamente da lei e como essa lei vai de fato acabar com a internet. Pelo menos assim, a internet como ela é conhecida hoje, ela irá acabar. Então, muitas empresas aí fecharão as portas, muitas, quando eu digo muitas, principalmente as grandes, tipo YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, entre outras. Grandes portais aí, grandes sites de memes, etc. Porque basicamente essa lei fala sobre uma questão de direito de autor que é praticamente impossível de ser colocado, de se ter controle e colocar em prática por parte das empresas. Mas enfim, tem um monte de vídeo aí explicando sobre isso, um monte de youtuber falando. O que não falta é vídeo sobre o artigo 13 da União Europeia, se você procurar assim você vai achar. Só que assim, eu queria falar na verdade de uma outra questão, que é uma questão que eu já venho acompanhando, vendo acontecer há vários anos. E pouco se fala disso, obviamente, porque as pessoas acabam não percebendo. Mas é legal isso daqui do artigo 13, porque eu acho que cabe perfeitamente como exemplo. Então, o que o artigo 13 mostra? Tem muitas, todos estão acreditando que o artigo 13 ele é uma influência, né? Ele tem por trás uma influência grande das grandes gravadoras, dos grandes estúdios de filme, das grandes redes de TV, e de fato deve ter mesmo. Mas o mais legal é que essa lei ela é possível, né, ser colocada em prática justamente por causa da ignorância de quem está por trás de aplicar a lei. Então todas as pessoas responsáveis lá por votar a lei, elas são ignorantes digitais. E o que eu gostaria de falar é justamente disso, o como ao longo do tempo vem só piorando isso, e isso está tomando um rumo e vai tomar um rumo cada vez pior, porque as pessoas não percebem o quão problemático está sendo cada vez mais as pessoas não entenderem do mundo digital. E mesmo as pessoas que usam esses sistemas, Facebook, YouTube, qualquer desses sistemas, elas não entendem do mundo digital. E isso tem trazido muitos problemas e vai trazer cada vez mais problemas. Então você vê pessoas criando leis que não entendem nada do mundo digital. Você vê pessoas criminando leis de crime. Eu já imagino que no futuro a gente vai ter problemas, como já tivemos no passado, de problemas com milhares de pessoas inocentes pagando por crimes sendo inocentes digitalmente falando, né, por causa de leis digitais. Porque as leis que estão sendo criadas por pessoas que não entendem nada. Na verdade, já vem acontecendo isso em vários âmbitos. Tem muitas vezes que existem punições sendo aplicadas e simplesmente não tem o que fazer, porque as pessoas que punem não entendem nada da internet. E isso também tem dificultado o dia a dia de pessoas que entendem de internet e pessoas que não entendem de internet. Porque literalmente é com mesmo eu falando português, a outra pessoa falando português, ou alguém falando inglês, outro falando inglês, um falando alemão, outro falando alemão, mas ninguém consegue conversar. Porque você fala algo e a outra pessoa simplesmente não consegue entender. Ela não entende nada. Absolutamente nada. Porque ela desconhece completamente. Isso vale, eu estou falando assim de forma geral. Veja bem, o que mais tem na internet são pessoas que, inclusive os próprios utilizadores de forma geral. Estou falando aqui que existe uma urgência na reeducação de todas as pessoas, porque as pessoas simplesmente acham que a internet ela é algo, sabe, que não existe de fato. Eu vou dar um exemplo. O que mais se vê na internet são pessoas acessando às vezes sites gratuitos, sites.org que a gente chama, de conteúdo gratuito, e descendo lenha, criticando. Ai, que conteúdo horrível, perdi meu tempo, nossa, que lixo, não sei o quê. Essas pessoas, elas acreditam de verdade que a Sabrina, a feiticeira, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo sabe, existia um desenho
chamado Sabrina Feiticeira. Era uma bruxinha. Mas essas pessoas, elas acreditam de verdade que a Sabrina Feiticeira veio com uma varinha e fez uma mágica. E falou assim, que haja sites, que haja um conteúdo. E não é assim. Todo site na internet existe no lugar físico, porque todo site está em um servidor. Todo servidor é uma máquina real, física, que você toca. Toda pequena empresa, média empresa, grande empresa tem funcionários para manter esse sistema funcionando. Se a empresa é de médio porte, provavelmente ela já tem uma equipe de pessoas para trabalhar nessa ferramenta, nessa plataforma. Entendeu? Se ela tem um servidor dentro da própria empresa ou se ela contrata um servidor, existe uma equipe de vários seres humanos que tem que manter a manutenção, dar manutenção nisso, manter funcionando. É ligado 24 horas por dia na energia. Entende? As empresas pagam energia, as empresas pagam os equipamentos, as empresas pagam água, pagam os funcionários que tem que manter lá para manter tudo funcionando. Gente, tudo na internet existe de tudo que eu digo assim, a estrutura, né? A estrutura para fazer a internet existir, ela é física. Então, não é assim que funciona. Você chega lá e simplesmente fala que é uma bosta, é um lixo e já era, entendeu? E agride, normalmente são pessoas que agridem mesmo, né? Agridem a pessoa que criou aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele site, qualquer coisa do tipo. Isso, na verdade, mostra, óbvio, que existe o que não falta são pessoas ignorantes no mundo, isso a gente já sabe, mas levando para esse lado, mostra que como as pessoas desconhecem completamente de como funciona tudo. Elas só usam, e de forma bem limitada. A maioria dos serviços são usados de forma bem limitada. Tanto é que se todo ser humano entendesse de verdade da internet, nós teríamos escolas melhores, nós teríamos hospitais melhores, nós teríamos o cotidiano das pessoas melhores, nós teríamos comunicação melhor, nós teríamos tudo melhor. Porque todas essas ferramentas para levar em outro nível, tudo isso já existe. E muitas ainda são gratuitas ainda. Que é justamente uma ferramenta que alguém vai ir lá e criticar e falar que é uma bosta. Mas enfim, só que as pessoas não sabem usar. Na verdade, hoje a gente não tem um problema de produzir tecnologia. Hoje o grande problema é que a maioria das pessoas não sabem usar. Até mesmo uma pessoa que se gaba de ter um iPhone, ela usa menos de 1% do iPhone. Na verdade, ela só compra iPhone para se gabar mesmo, da marca. É como se fosse comprar a Ferrari, só isso. Ela não usa 1% do poder do iPhone. As pessoas que têm Android usam Android para defender o lado free, né, software open source, mas elas não usam normalmente 1% do poder do Android. Ainda mais que o Android é mais poderoso que o iPhone, né, porque o Android é livre. Então existe 1 trilhão de softwares de todos os níveis imagináveis criados para o Android para ele fazer qualquer coisa. É capaz de... os robôs eles são controlados por Android, né? E capaz de fazer um Optimus Prime controlado por Android. Enfim, a questão é a seguinte: a internet, ela, na verdade, hoje, a tecnologia de forma geral, ela está sofrendo com o problema da ignorância das pessoas. Então, tem leis sendo criadas. O que eu queria dizer aqui é justamente isso. Todo mundo está debatendo sobre a lei e fazendo uma afronta, né, à União Europeia, e a União Europeia literalmente está fazendo a maior cagada da história. Está fazendo o mundo, porque isso provavelmente vai ir para outros países, né, mas está fazendo a Europa nesse momento regredir 100, 200 anos, sei lá. E se o mundo aceitar, países como o Brasil vai regredir 300 anos, porque vai voltar... O Brasil, com toda essa tecnologia, a gente já sabe que é um país com as pessoas aí num nível educacional muito baixo, né? Isso é os dados que dizem, né? Não é uma opinião. Infelizmente, a gente vai regredir, meu Deus, sabe lá para que nível que a gente vai regredir com a lei chegando aqui também no Brasil. Mas a questão essas leis, elas estão existindo... tem o apoio de grandes corporações que odeiam a internet, como a TV, por exemplo, mas além disso tem pessoas totalmente despreparadas. Todas fizeram algumas perguntas para essas pessoas que votam na União Europeia, dava para ver, qualquer pessoa um pouco técnica, dava para ver como as pessoas que votaram não entendem absolutamente nada sobre o sistema de como a internet funciona. E de forma geral isso acontece, aí é o que eu estou falando. Isso está no cotidiano das pessoas e elas não percebem. Isso está nas leis que estão sendo criadas. Isso estará mais no futuro, na comunicação direta entre todos os seres humanos. Isso tá em todos os lugares. O problema da ignorância digital. E ninguém está fazendo nada assim grandioso realmente para isso.
Eu, por exemplo, tento sempre criar conteúdos educativos, que não tem audiência quase que nenhuma, audiência super limitada, porque a maioria das pessoas, por si só, elas não querem se educar. São os diferentes do mundo que são os que querem se educar. As demais, se deixar, vão ficar ignorantes a vida toda, porque não correm atrás disso, né? Porque a internet existe justamente isso, para você ter essa liberdade. Ao invés de você assistir um vídeo de piada, que te traz um sorriso, mas te deixou mais burro, você vai assistir um vídeo de astronomia, que faz você entender o quão ínfimo você é no universo. Enfim, então, a questão é, eu acho que de tudo isso, a grande lição que precisa, na verdade, se aprender é que, de alguma forma, é necessário, você que está assistindo ouvindo esse áudio, né? Teoricamente é um vídeo, mas você só está ouvindo, você que está ouvindo esse áudio, você precisa se educar. E se você já é um cara que manja muito do mundo digital, você concorda comigo, então, né, não tem nem problema de estar ouvindo isso. Mas a pessoa, você que não entende do mundo digital, veja bem, entender não é abrir o seu Windows, não é postar coisas no Facebook, não, não. Isso você não tem ideia do que é o mundo digital, você não tem ideia da complexidade, você não tem noção de como tudo isso é incrivelmente complexo. Mas você precisa saber sobre isso. Até mesmo os problemas com hackers, os problemas dos roubos de senha, os problemas dos golpes na internet, os problemas das vendas, de roubo de produto propriamente, de direito autoral. Tudo isso, na verdade, está ligado com a ignorância digital das pessoas. Porque esses dias, numa palestra, eu estava ensinando as pessoas a simplesmente olharem para o URL. Olha isso. As pessoas, elas entram no site, elas não fazem a coisa mais... Na verdade, eu tenho um vídeo no YouTube falando o que é o URL. É um dos vídeos mais acessados do meu canal. Tem milhares de visualizações, tudo orgânico, ou seja, pessoas que buscam no Google. Ainda bem que elas buscam. Obrigado, pessoas que buscam, porque essas pessoas estão tentando se educar. Mas a questão é, esse é o conhecimento, a gente pode fazer uma analogia que saber o que é uma URL é como se fosse a sua filha aprendendo, sua filha, seu filho aprendendo o que é uma maçã, o que é uma laranja, ou o que é mão. Mãe, o que é mão? Mão, minha filha, isso é esse membro, esse seu membro aí que você segura as coisas, isso é mão. Ah, tá. O que é URL está dentro de uns conceitos mais básicos possíveis que você pode aprender na internet. Na verdade, para mim nunca nem fazia sentido antes que uma pessoa poderia usar a internet sem saber o que é URL. Mas ao longo do tempo eu fui vendo que a situação era incrivelmente crítica e realmente o que não falta são pessoas que não sabem o que é uma URL. Então é como se fosse um monte de adulto que não sabe o que é uma laranja, que não sabe o que é uma maçã, que não sabe que pode tomar água. Sei lá, pense no conhecimento mais ridículo que você possa pensar em. E a questão é a seguinte, então, as pessoas, e o não saber o que é URL é uma brecha simples e extremamente idiota que ajuda um hacker a roubar seus dados, por exemplo. Porque a pessoa entra numa página, a página é uma cópia do Facebook, só que ela não olha o URL. Ela não vê lá que está escrito, na verdade, vou roubar sua senha.com. Tá escrito assim, vou roubar sua senha.com.br, na caruda, e a pessoa simplesmente não olha. Aí se ela pede ajuda para alguém técnico, o cara vai falar assim, mas senhora, olha o URL, que site a senhora está acessando? URL? O que é URL? A questão, gente, é muito séria. A grande parte da população é ignorante digital, do mundo, tá? Não tem nada a ver com o Brasil isso. O mundo de forma geral. Óbvio que países mais desenvolvidos, se a gente for fazer uma prova, uma competição, provavelmente países menos desenvolvidos vão perder. Países mais desenvolvidos vão ganhar. As pessoas estão um pouco mais conscientes. Mesmo assim, é no mundo. O problema é mundial. Existe no mundo uma massa gigante de pessoas ignorantes digitais. E isso vai trazer cada vez mais problemas. Se as pessoas não se educarem digitalmente, na verdade, vai ficar inviável a comunicação. Na verdade, a comunicação vai ficar precária cada vez mais. Cada vez mais vão ter pessoas querendo usar do conhecimento para roubar de outras pessoas, para tirar, para sacanear. Cada vez vai ter pessoas fazendo o seu melhor, produzindo conteúdos incríveis, criando escolas na internet, fazendo coisas e sendo apedrejado porque um monte de pessoa leiga não entende o que está sendo feito. Organizações que poderiam ajudar o mundo a melhorar, elas simplesmente deixam de existir porque as pessoas não apoiam, porque acham que é só um site.
acha que é só um site, não entende que existe milhões, dezenas de pessoas trabalhando lá por trás, que existem servidores, máquinas, paga conta igual a qualquer outra coisa, enfim. Então, eu estou falando aqui, mas é efímero o que eu consigo falar. Eu só consigo falar de detalhes. O negócio é muito grande, o negócio é muito gigante, não dá nem pra gente imaginar, só vendo na prática o quão isso é grande. Então, o que pode ser feito é o seguinte: aproveitar esses momentos e refletir sobre isso. Então, aproveitar e ver isso, que um grande poderio europeu é ignorante digital. E isso reflete a população, boa parte da população no mundo. E se isso continuar desse jeito, cara, as coisas só irão piorar. Então, existe sim uma preocupação de tentar melhorar as escolas. Só que as pessoas não estão percebendo que tudo no futuro é cada vez mais digital. Hoje o mundo digital já inundou o mundo. Só que isso só vai ficar cada vez maior, ainda mais com a chegada das máquinas, as máquinas dominando cada vez mais tudo. Então até máquina vai enganar o ser humano. Pensa, a máquina provavelmente não vai conseguir me enganar. Eu posso estar capacitado para criar a máquina e programá-la, mas a máquina facilmente enganará pessoas que desconhecem o funcionamento dela. Óbvio, né? Isso daí já seria uma máquina com uma inteligência maior. Só que mesmo uma máquina burra, um programador desonesto pode programá-la para roubar pessoas. Entende? Porque roubar que eu digo não chegar a assaltar, mas aplicar truques mesmo. Fazer os golpes, né? As coisas mais básicas da vida que sempre existiram, mas uma máquina, imagina quantas pessoas uma máquina poderia enrolar por dia. Entende? Isso pode ser gigantesco. E, inclusive isso já acontece, hackers já criam métodos aí, né, online para roubar pessoas, mas a maioria é ignorante, entende? Porque não conhece os processos e cai nas coisas mais básicas do mundo. Então, isso, cara, deveria ter uma preocupação gigante, porque o conhecimento que as pessoas mais precisam entender cada vez mais é como funciona o mundo digital, é como funcionam as plataformas que ela usa. O Facebook, eu tenho um áudio aqui nesse canal, no meu canal do 8book, falando sobre o Facebook. Facebook é um grande sanguessuga. Facebook é uma grande sanguessuga, entendeu? Ele suga tudo da sociedade, não dá nada em troca, mas as pessoas não sabem disso, elas não entendem que os dados delas são todos roubados, elas não entendem que elas não têm opção, elas não entendem de nada desse processo, elas não entendem como que quando ela comenta, como que o comentário dela é visto pela máquina, como que é interpretado, como aquilo pode estar prejudicando as buscas dela no Google, influenciando, deixando ela dentro de uma bolha, enfim, ela está sendo manipulada e não sabe. Tem muitas coisas, são muitas coisas. Teria que ficar dias falando, mas a questão é a seguinte: de algum lugar tem que começar. Quanto mais ignorante digital você for, mais indefeso você é. Mais à mercê de qualquer coisa, boa ou extremamente ruim, você está. E isso tende a piorar cada vez mais. Porque não tem jeito, cara. Então é um negócio meio sem freio. Então as pessoas todas precisam melhorar o conhecimento digital, precisam ter mais vontade de correr atrás e aprender sobre como funciona o mundo digital, como funcionam as coisas. Lembrando que sempre vai ter desculpa do tempo, mas é bem simples, todo mundo assiste um monte de porcaria no YouTube. É só você deixar de assistir uma porcaria e assistir um vídeo educativo. Simples assim, não tem nenhum problema, você não precisa assistir 10 vídeos no dia. Se você assistir um vídeo de piada, ponto, é só ser aquele vídeo de piada de 10 minutos, não assiste. Assiste o vídeo educativo e procura saber coisas e procura entender como funciona, se pergunta, se contesta, entendeu? Porque é triste, isso vai ficar de uma forma assombrosa, entendeu? E, na verdade, assim, os maiores prejudicados são sempre as pessoas que menos têm conhecimento. Na história da humanidade sempre foi assim. Se você pegar na época da Grécia Antiga, as pessoas com mais conhecimento dominavam. E as outras pessoas, elas sofriam com vários tipos de coisa. Tanto desde a escravidão, como até outras coisas mesmo. Influência e tudo mais, elas sofriam de várias formas. E é justamente isso. Se você desconhece, você não entende nada do processo, você, cara, vai tá perdido no meio de tudo isso, entendeu? Bom, eu queria falar basicamente isso que eu queria dar minha opinião, que é uma perspectiva um pouco diferente, mas usando a questão do artigo 13 para explicar como é sério isso. Como isso é complicado, sério e precisa, sei lá, de alguma forma aí também ganhar força para que mais pessoas possam se educar digitalmente. Valeu, obrigado e tchau!